Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mentoria. Eu estou com o Ed Carlos aqui mais uma vez, e hoje nós vamos falar sobre um mapeamento que o Ed Carlos fez e ele vai iniciar agora o tratamento com esse paciente. E pelo que o Ed Carlos me falou, é um caso de ansiedade, tá? Deixa eu abrir aqui a sala aqui. Pronto, agora estou com o Ed Carlos aqui. Ed Carlos, mais uma vez, bom dia, Ed Carlos. Como é que vai aí? Tá tudo bem? Bom dia, Samuel. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Tudo bem? Bacana. Ed Carlos, a gente estava conversando a respeito aqui dessa mentoria agora, né, em relação a essa mentoria, que a gente vai falar aqui sobre um caso específico que você vai começar a atender agora, né? Você fez o primeiro atendimento, aí, o mapeamento emocional, e vai começar a fazer o tratamento com esse paciente, né? Não é isso? Isso. Me fala um pouquinho a respeito aí desse mapeamento e né, o que é que você já conseguiu captar em relação a esse mapeamento. Pode ficar à En- vontade aí. Então, igual eu te falei, Samuel, essa questão dele aí é uma questão de querer que as coisas aconteçam antes do tempo. É um caso de ansiedade, né? A pessoa. É ansiedade, né? De uma forma geral. Então, ele tem essa característica, né? Vamos colocar um nome aqui, um nome fictício aqui para ele. Como é que você quer chamar ele? Lógico que a gente não vai Vamos chamar pelo nome, colocar né? João, né? Vamos chamar de Vamos João. chamar de João aqui, né? Então, vamos dizer aqui que o João. Lógico que o nome dele não é João, né? Mas vamos chamar de João. Vamos dizer aqui que o João ele tem um problema específico em relação a essa ansiedade, querendo prever o que, é que vai acontecer com ele, a ansiedade de realmente prever Eu não futuro. Como é que é isso aí? diria querendo prever, porque prever é quando ele, exemplo, ele tem medo de algo que aconteça e fica com medo que aquilo aconteça, algo específico, né? Bacana. Ele Mas fica. A ansiedade dele é uma ansiedade de preocupação. Me fala um pouquinho assim. É o que? Ele tem medo? De quais são as situações que ele tem medo? Me fala um pouquinho como é que foi isso aí, pra gente poder entender. não é bem situações que ele tem medo que aconteça. Exemplos, vamos supor que ele vai a uma festa amanhã. Aí ele já, hoje ele já começa a escolher a roupa. Ele me relatou que tem dias que quando ele vai fazer outra coisa no outro dia, ele dorme até mais cedo para que a hora passe logo. Entendi, entendi. Essa é a questão da ansiedade dele. Querer que Ah, as coisas cheguem logo entendi. e não conseguir viver o momento. É uma ansiedade realmente. Pronto, é algo que você falou aí que é interessante. Ele não consegue viver o momento agora, né? A Isso. ansiedade dele. Agora sim, como é que está assim, dentro do mapeamento, né? Logicamente, eu acredito que você tenha já observado isso. Como é que está o grau de ansiedade nesse sentido na vida dele? Quais são os sintomas que tem trazido? Quais os problemas que ele tem tido por conta dessa ansiedade? Vamos colocar aqui de uma escala de 0 a 10. Pelo que ele me relatou, ele mesmo conhece que está bem, ele me diria que estaria em 9 na escala de 0 a 10. Bacana. Então é uma ansiedade que está atrapalhando em vários âmbitos da vida dele. Desde a questão de relacionamentos até a questão de poder se alimentar mesmo. Até na alimentação está atrapalhando Na isso? alimentação. É interessante. Lembrando aqui, pessoal, que a gente não dá diagnóstico, tá? A gente pega o relato do paciente, ou seja, o paciente chega dizendo que ele tem ansiedade. O paciente chega dizendo que ele tem. Igual, Né? Como é que é? igual você está falando. Eu não nomeei ansiedade, ele mesmo que trouxe. Que a ansiedade dele tá lhe atrapalhando em vários âmbitos da sua vida. Tanto na vida profissional quanto na pessoal. Bacana. Agora sim, em relação vamos tentar entender um pouquinho aqui, mais especificamente, o que é que tem prejudicado, né, na vida dele. O que é que essa ansiedade tem trazido para quê? Para que a gente possa saber também como é essa mentoria. Agora a gente está trazendo uma mentoria relativa ao mapeamento e a gente vai, por exemplo, o Ed Carlos ele vai tratar esse paciente e eu estarei acompanhando o tratamento. Tá? Para você que está chegando agora, talvez que não conheça, né, como é a forma, a metodologia da nossa mentoria para terapeutas e hipnólogos, né, hipnólogos e terapeutas, principalmente depois da formação, né, o terapeuta ele inicia o trabalho dele e eu vou acompanhando caso a caso aqui nas mentorias. E nesse caso, por exemplo, hoje a gente está tratando a gente vai falar, a gente está falando sobre uma mentoria, sobre um mapeamento emocional que o Ed Carlos fez. A partir de agora, a gente começa a entender qual o procedimento,
né? O que é que a gente pode fazer daqui para frente para poder ajudar esse paciente. Então, é importante a gente entender quais são os sintomas dele. Apesar, muito embora que a gente não trata o sintoma em si, a gente entende o sintoma, o que é que está acontecendo com a pessoa, para ir buscar agora a causa desse sintoma, tá? Mas é importante a gente entender os sintomas. Falando de sintomas agora, Ed Carlos, você falou que está atrapalhando a alimentação, tal. Me fala um pouquinho o que ele relatou para você em relação a esses sintomas. O que é que tem prejudicado a vida dele, essa ansiedade? Igual eu te Mais falei, na questão especificamente. da alimentação, Eu vou na anotando aqui, questão. pode falar. Posso falar? Pode falar que eu vou anotando aqui. Como ele trouxe, tá atrapalhando ele tanto na questão da alimentação, quanto em relacionamentos, no dia a dia do trabalho dele, até na questão do sono também. Alimentação, relacionamento, sono. Olha só quanta coisa. É... Tanto relacionamento pessoal, quanto individual dele. Porque se afeta o sono, tá atrapalhando o individual dele, né? Esse paciente é casado? Você pegou essa Não, não é informação? casado ainda não. Não é casado. Ele tem filhos? Não. Não, né? Não é casado, não tem filhos. É Então, paciente de 28 anos. bacana. Olha, um paciente de 28 anos, não é casado. Não. Por que, que, Não eu, tem por filho. que, que eu pergunto aqui, né? Mora com os pais ainda. Teus pais. Olha, todas essas perguntas que eu estou fazendo aqui, nós fazemos ao paciente, né? Eu estou perguntando aqui, o Ed Carlos está me respondendo, porque eu não conheço o paciente. O primeiro contato em relação ao paciente que eu estou tendo é esse agora, né? Então eu já vou fazendo a minha pesquisa aqui, né? A idade, faixa etária, se é casado, se não é, se os pais estão vivos, como o Ed Carlos falou. Por quê? Porque a gente vai traçando agora um perfil desse paciente. Né? Se é casado, se tem filhos, aí já tem um envolvimento familiar. É a história de vida dele, né? É o que pode Exatamente. ter gerado esses padrões dele. Pois é. Agora me fala um pouquinho aqui. Você chegou, eu estou anotando tudo aqui. É como se eu estivesse fazendo um mapeamento aqui com o paciente, né? Você perguntou, você chegou a buscar informações sobre a infância Não, dele. isso. Eu vou pedir para que ele falasse um pouquinho como foi a infância dele. Aí ele trouxe algo que eu achei interessante. A convivência com os pais muito ansiosos. Para mim já é um fato que pode ter gerado essa ansiedade dele. Os pais dele ansiosos, não é isso? Isso. Isso é interessante. Estou anotando aqui tudo, tá? Eu estou fazendo um mapeamento aqui de novo. A hora que ele me falou isso, me lembrou a história não sei se você viu contar, a história de dois gêmeos que foram separados na maternidade. Aquela operação do crânio. Não é bem isso, não. Ah, não, eles Dois foram gêmeos separados quando nasceram. Entendi agora, quando entendi. nasceram. Entendi agora. Me conta aí, como é que foi isso aí? A gente ouve tanta coisa, eu não sei se... A questão da história do paciente. Dessa história aí, só Ah, para ter sim. referência. Vou falar por alto. Sim. Tem aquela questão de gêmeos que foram, gêmeos idênticos foram separados na infância e um deles conviveu com familiares que tinham ansiedade e outro não. Esse que conviveu com pais que criaram ele, com o pai e com a mãe, que tinham ansiedade, a partir do momento começou a desenvolver essa ansiedade. E já o outro não, Entendi. Você vê que é a questão de criação, de criação. De existe convivência, né? de convivência. Existe uma herança genética emocional que a gente carrega desde a formação no ventre, né? E principalmente depois, na criação, nos primeiros anos de vida ali. E Nessa questão, eu traria a questão da convivência. Porque já que é os dois, no útero da mãe, tiveram momentos iguais, é isso. E esse aí, fator aí não geraria isso só nele. exatamente. E essa convivência, agora voltando ao seu paciente aí, né, que a gente denominou aí de João, voltando ele aqui, então ele tinha paz, ele tem paz, né, ainda. E havia uma ansiedade dentro da convivência com esses pais. O que é que ele relatava em relação a isso? O que é que ele te relatou em relação a essa ansiedade dos pais aí? Questões dos pais deles querer as coisas também, tudo naquele momento. Então já foi realmente uma herança, a gente observa, sem dar diagnóstico Queria aqui, né? como prever que as coisas, como iria acontecer, queria as coisas para ontem. E isso gerou esses padrões dele. Eu acredito, eu apostaria nessa causa. Você falando aí, eu pensando nisso, padrões, foram criados padrões, caminhos neurais, forma de criação que criaram caminhos neurais. A gente nós temos programadores mentais. Quando você que está me assistindo agora, não sei se você já fez o curso
de formação que eu ministro, mas na aula de caminhos neurais, aliás, de padrões de comportamento, né, que são criados pelos caminhos neurais, eu falo a respeito dos programadores mentais. E os programadores mentais, os primeiros programadores que nós temos são os nossos tutores, seja nossos pais ou quem cria, né? São os tutores. Aí eu falo geralmente que os primeiros programadores são os pais, depois os programadores são os professores, né? É Depois quem o passa, patrão, o é quem, com patrão. quem ele passa a maior parte do tempo, né? Exatamente, ou seja, são padrões emocionais criados, né, por programadores. E quem são esses programadores? Em geral, são as pessoas que nós convivemos, as pessoas que nós temos como base para a nossa vida. Então, então se esse João, vamos dizer aqui, se o João ele tinha pais com as mesmas características de ansiedade que ele tem hoje, então muito provavelmente ele tem herdado isso como um padrão de comportamento, tá? Como programação mental. É interessante isso. É muito interessante. Me fala um pouquinho mais sobre o que ele falou aí sobre essa infância. Ele Então, relatou eu algo assim perguntei, específico que ele tem eu lembrado? perguntei a ele se ele tem mais ou menos noção de quando essa ansiedade começou. É boa Ele pergunta. trouxe, Pode ele falar. trouxe lá desde a época da escola, da crechinha, Então ele ele se trouxe lembra dessa ansiedade, mas essa ansiedade que você está falando, ele se lembra uma ansiedade nos pais ou ele já começou a herdar essa ansiedade desde criança? Ele sente isso? nos pais e nele também. Ele trouxe a questão dos pais serem ansiosos e dessa ansiedade dele há bastante tempo, Então ele se identifica ansioso desde criança. desde criança. Olha Ele só, pode ele falar. me relatou que não lembra conviver sem essa ansiedade, não. Claro que cada vez mais, segundo ele, foi agravando cada vez mais, até chegar o ponto que ela chegou hoje. Olha que interessante. Ele se identifica desde sempre com essa ansiedade. Olha o padrão de comportamento, olha o padrão emocional que foi criado. A pessoa se identifica. Eu estou ansioso e pronto. Não é que eu estou ansioso, eu sou Porque ansioso. Então, ser e estar é diferente, né? exatamente. Completamente diferente. Porque a pessoa pode falar assim, eu estou ansioso ultimamente tal, e às vezes uma pessoa que está fazendo concurso, por exemplo, ela fica ansiosa. A ansiedade é algo normal até certo ponto em que Igual aconteça eu na falei. vida da pessoa. Mas a pessoa se identificar como ansioso, como uma pessoa ansiosa durante toda a vida é algo mais profundo. É Tá? igual eu falei com ele, João. A ansiedade é normal até certo ponto, desde quando ela não atrapalhe os seus relacionamentos, desde quando ela não atrapalha a vida na escola, igual ele falava que atrapalhava, no trabalho, na convivência mesmo, até mesmo entre familiares. Exatamente. A ansiedade ela é normal até o ponto que ela não atrapalha a vida da pessoa. Né? Eu estou Igual, ansioso porque vai acontecer um evento amanhã e eu quero que aconteça. Eu estou esperando por esse evento. Eu tô com muita vontade que esse evento aconteça e eu estou ansioso por isso. Isso é normal. Agora, quando isso começa a atrapalhar, a pessoa não dorme. A pessoa não pensa mais em outra coisa. Aí pronto. Aí começa realmente. A gente tem que ligar um alertazinho vermelho aí para isso. Mas pode ficar à aí já vontade, começa Gustavo. Fala um pouquinho mais patológico, sobre. né? Como é Ele que mesmo é? me relatou que hoje em dia não. Aí, esses dias agora agravaram mais, a questão que ele não vive, ele acha que ele está apenas vegetando. Porque ele fica doido que chega um momento, e quando chega esse momento, ele já está pensando No em outro momento momento que está por seguinte, no vir. momento futuro. É interessante, é interessante. Ou seja, ele nunca vive o presente. Não. É interessante, é interessante. Esse caso vai ser um caso assim bem interessante para a gente estar trabalhando, Ele, tá? igual ele me falou mesmo, ele trabalha como ajudante de pedreiro. Ele Sim. estava bem para conseguir um emprego, agora que ele conseguiu um emprego de ajudante, ele já quer ser pedreiro. Então, antes de concluir de ele aprender uma coisa, ele já quer mudar de profissão sem antes ter adquirido experiência para pular de categoria. Estou entendendo. Então, assim, ele jamais consegue viver o momento, né? Que ele está vivendo ali. É interessante isso, muito interessante. Você sabe se ele hoje ele vive com os pais juntos? Ele Ou veio com os pais ainda. vive com os pais, né? Isso. E isso, olha só o interessante. Pessoas que têm esse tipo de transtorno, geralmente, elas não conseguem se desvincular. Porque assim, ele fica pensando no futuro, mas preso ao passado.
Porque ele não tem um presente, ele não vive um presente agora. Ele não cria o presente dele. Ele não cria o Igual, presente. igual eu te falei aí, tem eventos mesmo que ele falou que na maioria das vezes ele deleta eventos que ele quer participar, porque ele deixa de viver o presente pensando no futuro. Exemplo aí, como ele está trabalhando. Se ele for, vamos supor que hoje é quarta, ele está querendo uma festa no sábado. Esses 3 ou 4 dias ele vai querer ficar dentro de casa para que a hora passe rápido. Porque se ele for trabalhar, ele não vai conseguir desempenhar a sua função como deveria. Ele vai estar só ligado na questão da festa. É interessante. Eu tô para gravar um vídeo aqui, já era para ter gravado esse vídeo, mas eu vou gravar, que são os estados do cérebro, né? E existe um estado natural do cérebro, tá? Eu falo do cérebro mesmo em si, que ele produz ali pensamentos, né? Toda a reação eletroquímica que a gente precisa para gerar pensamentos. E o estado natural, existe o estado natural e o estado focado, tá? Quando a gente está no nosso estado natural do cérebro, da mente, eu vou falar da mente agora para ficar mais, uma linguagem mais compreensiva aqui. Quando a pessoa está no estado natural do cérebro, da mente dela ali, que é um estado, vamos dizer assim, meio relaxado da mente, a mente começa agora a vaguear, né, vagar, por pensamentos sem firmar um pensamento sólido. Então ela começa a pensar em muita coisa. No caso dele, ele foca. Só que ele foca no que vai acontecer e não no presente agora. Ou seja, ele só consegue focar no futuro. Ele não consegue focar no presente agora. E uma vez que ele não consegue focar no presente, o pensamento dele começa agora a vagar no futuro. Né? Não tem uma base sólida para o presente, para o hoje ou agora. E nesse vídeo que Vamos eu dizer. vou fazer, eu vou falar justamente sobre isso. Sobre como a pessoa buscar ter um foco presente, um foco para o agora, para a vida dela agora, para que ela possa realizar o que ela está querendo fazer agora. E o futuro, amanhã ela tem outro foco e assim sucessivamente. Mas é interessante. Em relação, Ed Carlos, vamos lá. Vem atrapalhando na alimentação, eu estou anotando aqui, né? Vem atrapalhando na alimentação, no Alimentação, no relacionamento, no sono, sono, relacionamentos. nos relacionamentos. Os pais já tinham já esse problema desde sempre, ele se identifica com esse problema desde sempre, né? Ô Samuel, Pode falar. ele trouxe uma questão de relacionamento em questão de orgasmo vir rápido demais. Está relacionado com ansiedade, Ansiedade, né? relacionado à ansiedade mesmo. Eu trato muitas pessoas com esse tipo de problema. Muitas pessoas, inclusive pessoas que existe as pessoas que têm um orgasmo, se for o homem, né? Uma ejaculação precoce, se for mulher também, ela vai ter aquele orgasmo precoce. E existem pessoas que não sentem prazer, sexualmente falando. Então, tem uns que é difícil para ver orgasmo, e já a questão dele é orgasmo rápido demais. Ansiedade, característica de ansiedade. Me fala um pouquinho mais sobre ele. Deixa eu conhecer um pouquinho mais sobre ele, sobre esse mapeamento. O que é que ele te falou mais aqui para a gente poder. Igual eu te falei aí também, ele trouxe questões de deletar coisas que ele gostasse muito que acontecesse para não ficar só focado no futuro e viver um pouco do presente. Então ele não cria expectativa, entendeu? Para ele, quanto menos criar expectativa, melhor é. Ou seja, ele não consegue. Mas deixa eu entender aqui. Ele deleta o presente, no caso. Ele não vive o presente, é isso, né? Então, ele quer deletar o presente e não criar possíveis possibilidades. Vamos supor que eu quero fazer uma faculdade. Quais são os passos? Estudar aqui primeiro, depois fazer um cursinho, aí fazer a faculdade e começar a trabalhar. Quando ele quer, vamos supor, quer fazer uma faculdade e conseguir um emprego, ele está estudando a faculdade, ele já está focado no emprego. Aí ele não quer fazer a faculdade para não pensar no futuro emprego. Ele deixa, inclusive, é interessante isso, porque assim. É como. Entendeu? Na realidade, não é como se fosse, mas é um bloqueio. Não é como se fosse bloqueio, é um bloqueio. Para ele não viver. É como se a pessoa não quisesse ser responsável pelo agora. Não quisesse. Ó, além dessa questão dos pais terem esse tipo de ansiedade e ele já se identificar ansioso, eu acredito, tá? Eu acredito que existam episódios que isso aí vai
descobrir isso no tratamento, mas eu acredito que existam episódios de bloqueio do presente agora. Eu acredito que existem episódios assim. Eu buscaria, agora é algo que eu já passo para você, Ed Carlos, lógico, sem induzir ele a isso, tá? Isso vai ser de uma forma muito natural. A gente vai estar conversando, além da mentoria, que a gente vai estar conversando em off aí sobre uma possível forma de você estar conduzindo, trabalhando esse caso. Mas me parece um caso muito típico de pessoas que tiveram um problema e bloqueiam o presente dele para não viver aquilo. Ou seja, bloqueia a responsabilidade de fazer alguma coisa agora. Tá? Não só a ansiedade, mas também a responsabilidade. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Se sempre a pessoa jogar para amanhã a sua responsabilidade, quer dizer que amanhã ele não tem mais responsabilidade, ele vai jogar a responsabilidade para o dia seguinte, e para o dia seguinte, e Entendi para o o dia seguinte. que você quis dizer também a questão de uma baixa autoestima, de estar sempre deixando para depois. Não especificamente um alto baixo estima, mas uma questão de responsabilidade mesmo. Ó, presta atenção, né? Não julgando, a gente tem um filtro aqui, tá? Mas eu perguntei, lógico que cada um escolhe o momento da sua vida para conseguir conquistar o que quer. Mas assim, é um jovem com 28 anos, né? Um jovem com 28 anos, mora com os pais ainda, tem essa questão da ansiedade, se identifica nessa ansiedade desde sempre. E talvez, eu não sei porque eu não te perguntei isso aqui, mas talvez você identifique isso que eu vou falar. Talvez ele esteja isento de conquistas pessoais na vida dele. Eu não sei, eu não perguntei sobre as conquistas aqui, o que ele já conquistou na vida, mas é algo que é bom trabalhar. Porque assim, ao meu ver, ao meu ponto de vista aqui, sem ter conversado com ele, eu acredito que ele não tenha muita conquista pessoal. Como você falou, ele conquista algo agora, mas ele já está pensando no futuro. Então ele não vive aquela conquista que ele alcançou. Ou talvez ele nem busque realmente aquela conquista. A responsabilidade do hoje é como se ele ficasse isento disso. Então é Então, importante a gente buscar esse pensamento dele aqui. A responsabilidade do hoje. Fica onde isso? você, Se ele está pensando no você futuro. falou algo interessante, porque ele trouxe isso bem. É buscar tanto por alguma coisa e quando chega aquele momento que ele tanto procurava, ele não vive o tanto que ele esperava. Ele já está querendo outra coisa nova. Isso. Aí o que, que acontece? Ele perde a responsabilidade pelo que ele está fazendo. Não é que ele Então, seja irresponsável, mas é que talvez ele não busque essa responsabilidade do hoje, do agora para ele. mas essa questão de não querer criar buscar possíveis coisas no futuro, exemplo, um emprego diferente, alguma coisa melhor para sua vida, ou comprar um carro, só um exemplo. Ele não sonha com isso pela questão de ficar só pensando nisso e trazer problemas, por exemplo, no emprego. Se ele pensar em coisa nova para amanhã, hoje ele não vive agora, só está pensando naquilo. A questão Isso. dele não almejar algo novo para o futuro é essa questão aí. Isso. O que eu quero trazer aqui, de forma mais específica, é o seguinte: além da ansiedade, um padrão que foi criado na mente dele, a gente pode buscar aqui também entender como é a questão do grau de responsabilidade dele. A responsabilidade pela vida, pelo trabalho, por tudo ali, por tudo. Porque muitas vezes não é só a questão da ansiedade, é a questão da responsabilidade do hoje. Assumir e se sentir responsável pelo que ele está fazendo agora. Então é muito fácil eu não viver o agora e jogar para frente. Amanhã eu vejo isso. Amanhã deixa eu ver o que é que vai acontecer amanhã, para fugir do hoje. Então, eu vejo um grau de ansiedade, inclusive pelo histórico familiar, um grau de ansiedade, mas muito provavelmente exista também um grau da falta de não querer buscar responsabilidade para o agora e sempre jogar para frente, sempre protelar, Entendi. sempre. Então, é importante a gente entender isso. E muito possível isso está ligado a situações que aconteceram no. Na realidade, é um loop, né? Tem ansiedade, a ansiedade não deixa que a pessoa tenha responsabilidade pelo hoje, porque ela está pensando no amanhã. A falta da responsabilidade pelo hoje agora joga as atividades para amanhã, o pensamento para amanhã, o querer, o desejo, a Uma coisa busca leva a outra. para o amanhã. Então, assim, além da questão da eu buscaria isso, tá? Passando para você aqui. Além de buscar entender o padrão de ansiedade familiar que foi gerado, e isso se tornou um padrão na vida dele, né? É,
se tornou um caminho mesmo ali para ele, um caminho neural, foi criado isso. Eu também buscaria trabalhar na autorresponsabilidade. Porque quando a pessoa busca essa questão da autorresponsabilidade, eu não sei como é que está a autoestima dele, né? Mas não vamos entrar nesse ponto agora, vamos buscar a autorresponsabilidade. Mas, Quando a pessoa busca a autorresponsabilidade, ela se torna responsável pelo hoje. Aí entra no estado da mente que eu falei. Existe o estado natural da mente, existe o estado focado. Quando a pessoa busca a autorresponsabilidade, ela entra no estado focado. Porque ela vai focar naquilo que ela está fazendo agora. E esse estado da mente, do cérebro, né? Esse estado focado é o estado produtivo que nós temos. Quando nós estamos no estado natural da mente, nós não somos produtivos. Quando nós estamos no estado focado, nós somos produtivos. E aí a gente passa a resolver hoje o que é de ser resolvido hoje. Então é um caminho aqui que eu indico. Você está buscando, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Buscar a autorresponsabilidade dele na vida dele de uma forma em geral. Vai ajudar muito, inclusive, na questão da ansiedade. Porque se você está focado aqui, você deixa de pensar no que você vai fazer. Você está focado aqui. Você está resolvendo e vivendo o hoje. Então você deixa ali naquele momento, somente ela não vai, por mais que ela tente buscar o amanhã, mas ela o não vai grau vagar, de né? foco. Oi? Ela não vai vagar, né? Não vai ficar vagando. Então, o grau do foco que você está mantendo aqui meio que te impede de você estar buscando viver o amanhã. Então, é um caminho a seguir aqui, tá? Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais aqui. Ele não é casado, mora com os pais, né? O que você falou aqui, que ele é como. Esse buscar Ele tem deletar. as questões também de estar se frustrando cada vez mais em relacionamentos amorosos também. Sim, pronto, essa questão. O que é que ele passou para você, assim, nesse sentido? Porque aqui a gente já falou um pouquinho. A gente vai falar, vamos falar de formas específicas. Relacionamento, deixa eu pontuar aqui o relacionamento. O que é que ele passou para você? Como é que ele vive a questão de relacionamento hoje? Você falou que ele tem problema, né, com a ejaculação e tal. Isso Igual ele faz parte trouxe, da ansiedade. cada relacionamento que ele tem só vai piorando cada vez mais a questão de buscar outros relacionamentos. Porque já que cada relacionamento que ele vai fazendo vai gerando, vamos dizer, traumas, porque já que ele não fez o suficiente, isso ficou, de alguma maneira traumatizou ele. O interessante é que para a pessoa, né, eu acredito que acontecesse com ele, para a pessoa que está convivendo com ele ali no relacionamento, ele não vivendo o agora do relacionamento, termina não construindo uma história. Né? Termina, inclusive, trazendo transtornos para parceiro, enfim, para a pessoa que ele tem na vida dele. Porque se ele não consegue viver o agora, como é que ele vai viver o relacionamento com alguém se a pessoa está vivendo o presente, o agora? Né? Já está pensando no futuro. Ele já está pensando no futuro. Né? Então, assim, em relação à alimentação, você falou sobre a alimentação aqui. Como é que está essa questão na vida dele aí? A ansiedade tem trazido o que para ele nesse? Quais são os prejuízos Ele na falou, ele alimentação? falou para mim que é raro quando ele almoça. Raras vezes ele almoça. Essa questão da ansiedade, na questão da alimentação, está matando com ele. Então, assim, ele, Quando almoça, quando se alimenta é bem pouco. ele não sente apetite? Não, é isso? Eu diria que ele sente apetite, mas na hora ele não está focado nisso, parece que a fome desaparece. Foi o que ele trouxe. Entendi. A ansiedade. A ansiedade, ela traz esses. E ele como é que ele está em relação a peso, sobrepeso, sobrepeso? Ou como é que ele está? Ele está se Ele sentindo trouxe bem? que ele perdeu alguns quilos agora, esses dias agora. Então ele está tendo perda de peso também. É Interessante. porque já que ele não alimenta bem, é o. Como é que é a questão do sono? Você falou do sono dele aí. Ele trouxe questões de insônia, ainda mais quando ele projeta coisas para o futuro. Entendi. Tem uma técnicazinha que a gente usa para. Talvez não seja o caso dele aqui. Mas eu vou falar aqui porque a gente tá falando do sono, né? Ansiedade. Que prejudica o sono. Em um caso normal, vamos dizer assim, de ansiedade, mas que já começou a prejudicar um pouquinho o sono, onde muitas vezes essa ansiedade é gerada por sobrecarga de tarefas. Vamos supor, uma pessoa que ela está muito atarefada, né, no trabalho, em casa, enfim. Tem muita coisa para fazer no outro dia. E a vida dela está assim, né, rotineiramente, nessa correria. Essa pessoa não consegue
desenvolver a vida dela é, sem essa ansiedade, porque as tarefas estão trazendo essa ansiedade. É muita coisa para fazer. Então é nesse Correria do caso dia que a eu estou dia. falando. Hã? A A correria, a correria do correria, dia a a dia, correria né? do dia a dia. E aí começa a prejudicar o sono dessa pessoa agora. Uma dica, tá? Que eu falo para meus pacientes quando estão com esse problema é uma dica simples. Ter uma agenda de cabeceira, de cama mesmo, cabeceira. Para quando a pessoa for dormir, ou durante o dia, ela vai anotando ali. Eu tenho uma agenda digital no meu celular, serve também, uma agenda no celular. Eu tenho essa agenda no meu celular, onde eu vou colocando meus compromissos para amanhã. Se a pessoa não tiver uma agenda digital no celular, ela pode fazer uma agenda, pode pegar um papelzinho e colocar todos os compromissos, todos os compromissos. E quando ela for deitar, ela pega aquela agenda, dá uma olhada rápida nos compromissos, né? E fala, pronto. Ela fala para ela mesma, pronto. Todos os meus compromissos estão agendados, inclusive eu tenho um papelzinho aqui, eu gosto de anotar, o tempo todo anotando. Se eu for pegar aqui, eu tenho um bocado de anotação ali, aprendi isso. Aí a pessoa pega aqui, olha, todos os meus compromissos estão agendados aqui, nesse papelzinho, nessa agenda, na minha agenda digital. Eu não preciso me preocupar com isso hoje. Amanhã eu vou pegar a minha agenda e vou ver os meus compromissos aqui para poder honrá-los, cumprir esses compromissos. Então, eu não preciso me preocupar com isso. E ela pode, inclusive, falar: olha minha mente, olha meu cérebro, eu não preciso me preocupar com isso. Não precisa pensar em nenhum desses compromissos. Porque amanhã, é um diálogo com a mente, né? Amanhã, quando eu acordar, eu pego o papelzinho, vejo as anotações Eu pego eles de volta, né? e pego eles de volta. É pronto. O que você falou é interessante. É como se você estivesse pegando a sua responsabilidade para dormir, naquele momento, né? Pegando a sua responsabilidade pelos compromissos e falando assim: ó, agora eu não tenho essa responsabilidade. Vou deixar aqui, amanhã eu pego de volta. Pronto. É mais ou menos isso que a gente faz. E dá certo, tá? Dá Mas certo tanto para pessoas que têm um grau de ansiedade por conta das tarefas, quanto para pessoas que têm esse problema que você está falando. É lógico que a gente não vai fazer um tratamento só baseado em cima disso, mas isso ajuda muito, tá? Para que a pessoa venha buscar aliviar, né? dormir. É só uma Aliviar a dica. ansiedade. Mas Pode falar. eu ia te perguntar assim, mas isso aí iria servir para pessoas que têm aquela ansiedade normal, né? A patológica não. Isso, para pessoa que tem ansiedade normal, vai ajudar muito. E para pessoa que tem caso como esse de ansiedade, também vai ajudar. Para dormir, não é ajudar a controlar a ansiedade de uma forma geral, mas vai ajudar ela no sono. Porque quando a gente. Olha, o que é que acontece? Qual um dos problemas que nós temos? É porque de forma emocional, é porque a nossa razão, o nosso consciente e o nosso subconsciente é como se fossem dois irmãos com opiniões diferentes. Eles convivem juntos, mas brigam o tempo todo e cada um quer fazer de uma forma. De forma consciente, a gente quer fazer de uma forma, e de forma inconsciente ou subconsciente, a gente quer fazer de outra forma. Quando a gente consegue alinhar esses dois irmãos, vamos dizer assim, né? Quando a gente consegue alinhar o consciente com o subconsciente, a gente consegue ter qualidade emocional, que é quando, de forma consciente, a gente traz ordens para o subconsciente e ele cumpre essas ordens. Quantas vezes a gente pensa em um projeto de vida, algo que a gente vai fazer de forma consciente, a gente pensou, é isso que eu vou fazer e tal. Mas quando a gente parte para o emocional que está no subconsciente, a gente não consegue realizar aquilo ali. É porque eles estão desalinhados. Quando a gente consegue dar uma ordem consciente para o subconsciente aceita aquilo ali e ele faz, né, aquilo ali que a gente falou, aí a gente tem uma qualidade melhor, emocionalmente falando. Então, o nosso trabalho aqui, com essa lista, por exemplo, que eu citei aqui agora, é de forma consciente, a gente dá uma ordem para o subconsciente para que ele atenda essa ordem. Não se preocupe com isso. Amanhã eu vejo. Já aconteceu, comigo acontece sempre. Eu estou preocupado, porque preocupação acontece com todos nós. Eu estou preocupado com determinada situação. Só que É como nesse se. momento eu não posso resolver essa situação. Aí eu falo para mim mesmo, eu falo, olha, agora eu não posso. Eu falo para mim, agora eu não posso resolver essa situação, não posso. Então, daqui a tanto tempo eu volto a me preocupar com isso, eu volto a pensar nisso novamente. Ou amanhã, ou mais tarde, eu determino um horário. Olha, às 18 horas, às 19 horas, quando eu parar um pouquinho a minha correria, eu vou parar para pensar nisso aí. Só que agora eu não vou pensar e me envolvo com outras atividades. Eu estou É dando uma igual eu ordem falei com ele. consciente para o subconsciente. Pode falar. Deixar para o futuro o que é do futuro, né? Já que você não pode fazer aquele voto logo, você vai deixar para o futuro o que é do futuro. Exatamente. Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte. Inclusive, isso eu trago nesse vídeo que eu falei.
Quando você tem algo que não é para não é para ser resolvido agora, exemplo. No caso desse paciente que você falou agora aí, ele lança tudo para o futuro, né? Pelo que você falou, ele lança tudo para o futuro. E ele não cria um presente. Mas vamos dizer que a situação não seja essa. Né? Que na realidade é isso que eu estou falando. Eu estou preocupado, e isso gera uma ansiedade, com uma questão que eu não posso resolver agora. Essa questão não posso resolver agora. Então, nessa situação, você pega isso aí e lança para um futuro. Agora você lança para um futuro o seguinte: com dia marcado, horário marcado, para que você pense nisso. Porque muitas vezes a gente lança assim, mais tarde eu penso nisso. Só que como você não deu um dia e horário, Fica até você de ano, né? vai protelando, e isso causa mais ansiedade. Técnica mental para venda, para você marcar um compromisso com alguém. Olha só, eu falo para você, Ed Carlos. Falo assim, Ed Carlos, essa semana a gente marca pra gente tomar um café. Cara, essa semana tá muito corrida. Para mim tá, bastante corrida. Eu acredito que para você também tá. O que é que acontece? Como a gente não marcou o dia e o horário, a gente não vai tomar esse café. A gente fala, essa semana, no decorrer de É, semana, a gente porque toma um café. A gente para para tomar um café. A gente não vai tomar esse café. Porque a gente termina protelando por conta das tarefas, né? De todas você as deixa sempre responsabilidades que a para gente tem. amanhã. Para amanhã. Agora eu quero, digamos que eu quero marcar para tomar esse café com você, porque tem algo do meu interesse, que eu quero bater um papo com você e tal. Eu tenho interesse nisso e eu quero tomar esse café com você. Eu falo assim, Ed Carlos, que dia fica melhor para você? Quarta ou sexta-feira? Eu já jogo aqui já umas datas. Isso aqui é técnica, tá? Isso é técnica mental de vendas, tá? Isso, inclusive, eu trabalho nisso com a área de vendas, com técnicas mentais de vendas, tá? Ed Carlos, fica melhor para você na quarta ou na sexta? Aí vamos supor, você fala assim, Samuel, eu acho que quarta-feira vai estar muito corrido, meio de semana, sexta-feira fica melhor para mim. Eu falo, bacana. Pela manhã ou pela tarde fica melhor para você? Samuel, eu acho que é à tarde. Ou então eu falo assim, aí se você não ficar bom nem pela manhã nem pela tarde, porque você está muito corrido. Samuel, fica meio corrido para mim pela manhã e pela tarde. Eu falo, e à noite fica bom para você então? Aí, não, fica bom. Ou seja, eu já marquei sexta-feira à noite. Aí eu falo assim, beleza, sexta-feira à noite, fica melhor para você às 18 ou 19 horas. Aí você vai falar aqui às 19 horas, fica legal. Então, assim, eu já marquei com você, utilizei de técnicas mentais para marcar um compromisso com você. Eu agora, o que é que acontece? Eu fico despreocupado desse compromisso. Eu não me preocupo mais com esse compromisso. Só que eu não protelei ele. Simplesmente eu marquei, eu agendei esse compromisso. Minha mente não vai se preocupar É mais com aquela isso. questão de não estar nessa questão de excesso de futuro e nem deixando tudo para depois. Exatamente. Ou seja, eu não adiei. Eu não adiei o que eu iria fazer. Então eu não caio nessa ansiedade de que, quando é que eu vou resolver isso? Não, eu já sei o dia e horário Nem na, que eu vou resolver isso. nem na ansiedade, nem tá deixando tudo para depois. Aquela questão da procrastinação, né? Exatamente. Ou seja, eu usei a mesma técnica do papelzinho na cabeceira da cama. Eu agendei um compromisso com você. Isso ajuda a eliminar a ansiedade, tá? E ajuda também a você. Ou seja, sexta-feira, às 19 horas, não foi o que eu falei aqui? Sexta-feira, às 19 horas, a gente vai ter um compromisso. Ou seja, quando chegar esse momento, aí sim eu foco nesse momento. Então, o problema é que muitas vezes a pessoa ela não foca no compromisso do presente e nem se prepara para um compromisso de futuro. Aí vem a ansiedade. Porque se eu já sei o dia e horário que eu vou resolver essa questão, então eu não vou ficar. Quer dizer, eu posso até ficar ansioso porque eu ainda não trabalhei essa ansiedade. Exemplo, né? De uma pessoa que tem esse tipo de ansiedade. Mas quando ela se acostuma a marcar dia, horário, agendar os compromissos dela, essa ansiedade vai diminuindo até a ponto de ela não ter essa ansiedade exacerbada aí pelo futuro. Patológico, né? E Vira ela se ansiedade concentra normal. no presente, porque ela sabe que esse compromisso vai estar no futuro. Então, eu estou falando isso aqui, gente, porque são técnicas que a gente usa. Ao vivo não, gravação, mas deixa eu botar meu notebook aqui para carregar, que eu vi que já deu um sinalzinho aqui. Tá? Ô, Então, Samuel, pode falar. então seria interessante trabalhar nessa questão de excesso de futuro, de procrastinação com ele? Essas técnicas que eu estou passando aqui agora, você pode desenvolver com ele, tá? No tratamento. Mas o que eu buscaria já de antemão, já tipo assim, na segunda consulta que você vai fazer a primeira consulta,
do mapeamento do subconsciente, né? E a segunda consulta da segunda consulta em diante, você já vai começar a buscar os problemas, Buscar né? possíveis causas, né? As causas. Nessa busca de causa, Ed Carlos, eu indico que você busque a questão da autorresponsabilidade. Momentos da vida dele que ele precisou ter essa autorresponsabilidade, não teve, o porquê que isso aconteceu, eu buscaria isso. Porque ele não está vivendo o presente. Não é só a questão da ansiedade, mas realmente ele não está vivendo o presente. Então, buscar essa questão da autorresponsabilidade, essa questão da autorresponsabilidade traz também, no contexto, essa questão de se agendar, de se programar, isso tudo que eu falei aqui agora. Entendeu? Você Então, eu está querendo faria dizer que isso. buscar aquela questão de não querer se ter responsabilidade, né? Pelos seus atos. Também, né? Sim, sim. Pelos seus atos, pela sua vida de uma forma em geral. Pelos seus compromissos. Porque você vê que ele fica sempre adiando, adiando, adiando. Entendeu? Então, assim, logicamente que a partir de agora você vai começar o tratamento com ele mesmo e a gente vai começar, né? Você vai começar a buscar essas informações do subconsciente dele. Mas eu apostaria a princípio nisso, tá? Mas o que vai dizer na realidade o que é que está acontecendo com ele é o próprio subconsciente, tá? Na segunda consulta do tratamento Ô, você Samuel, vai ter mais respostas aí. Pode falar. você acha que eu deveria trabalhar com duas causas? E a questão de estar sempre buscando o futuro e a questão de se auto tomar as suas responsabilidades para você e não culpar o próximo? Você acha Sim, que eu sim, deveria trabalhar sim. dessa maneira É bem? porque a autorresponsabilidade ela também é autoconsciência, né? Você começa a trabalhar na autoconsciência, ou seja, você trazer para você o que é de sua responsabilidade e você não lançar isso para outras pessoas. Isso faz parte de procrastinação, isso traz ansiedade, isso faz parte da ansiedade também para a pessoa não se sentir ansiosa, ela joga a responsabilidade para outras pessoas. Então, agora sim, Eu não consegui captar essa questão dele estar adiando as coisas por questão de estar jogando sempre a responsabilidade para o outro. Seria interessante ter buscado isso também, né? mas aí você vai descobrir dentro da autorresponsabilidade. Se é porque ele está lançando responsabilidade para os outros ou não. Isso você vai buscar dentro da autorresponsabilidade. Quando você começar a buscar. Eu tô trazendo isso para você porque eu buscaria isso. Tá? A gente já entendeu que existe um padrão familiar de comportamento. Né? E isso é uma programação mental. A gente já entende Agora, isso. Mas agora vamos buscar essa autorresponsabilidade. E existem outras questões que a partir da próxima consulta com ele, você vai começar a ter mais respostas e a gente vai trabalhando. Tanto que para quem está assistindo agora, tá, pessoal, essa gravação agora ela está acontecendo exatamente dentro de um processo que vai acontecer daqui para frente. O Ed Carlos fez aqui um mapeamento o mapeamento emocional, que é a primeira consulta, né? Você já deve ter assistido algum vídeo da gente falando sobre isso. Então, o Ed Carlos fez um mapeamento emocional trazendo buscando informações sobre o paciente e a partir de agora a gente vai desenvolver esse tratamento, né? O Ed Carlos vai estar desenvolvendo, eu vou estar acompanhando, é para isso que serve essa mentoria aqui. Então, assim, dentro disso, o que eu indico a você, Ed Carlos, e você que está me assistindo agora aí, é buscar essa questão da autorresponsabilidade, para que, através dessa autorresponsabilidade, a gente consiga fazer com que ele comece a viver o presente agora. Pode falar. mesmo sabendo que eu não sei qual é a causa que levou esses padrões, uma coisa que faria ele também viver o presente seria equilibrar, exemplo, fazer com que ele veja que o presente que vai fortalecer o futuro dele. Na realidade, o futuro, falando aqui numa linguagem agora para terapeutas, né? Porque eu não falaria dessa forma para um paciente, porque a gente termina trazendo uma crença limitante até nele. Mas o futuro ele não existe, o que existe é o presente. Nem existe passado, nem existe futuro, só existe o Então, presente. O que a gente vai viver amanhã, amanhã vai ser presente. É futuro hoje, mas ele mas não eu, está eu, vivendo. eu tô Né? querendo trazer para essa questão aqui que a questão da pessoa passar por dificuldades vai fortalecer na frente. Não Vai ele querer, fortalecer, exatamente. não ele querer pular etapas e esperar que na frente ele seja É forte o exatamente suficiente. isso. A gente só vive o presente. Então, assim, a gente tem que trazer essa autorresponsabilidade para ele. Você entende agora o porquê da autorresponsabilidade que eu falei? Para ele viver agora o presente? Então, igual você trouxe essa questão da autorresponsabilidade dele aí, ele encarando a vida como ela vai fazer com que futuramente ele seja forte. Ele vai Você já viu construindo o futuro dele, contar exatamente. aquela história
do casulo e o homem. Como é que é? Não entendi. Aquela história do casulo e o homem. Sim, pode falar. Conta aí o contexto. Então eu vou falar por alto aqui. Sim. Aquela questão do homem ter tirado a borboleta que estava em formação. Então quer dizer que se ele não passar por processos na vida, a vida na frente vai exigir que ele seja forte o suficiente, já que ele não passou por esse processo, ele não vai ser forte para encarar possíveis situações na vida. Se a borboleta, a lagarta, né, que vira borboleta, ela não passar pelo processo do casulo, as asas dela não vão ser fortalecidas, ela não vai ter Fortalecido. força o suficiente para no futuro estar voando. Mas é mais ou menos isso. Ed Carlos, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai conversar depois, né, fora aqui da mentoria, a gente vai conversar um pouco mais sobre esse caso. É, na próxima mentoria, eu acredito que você já vai ter feito já a próxima consulta, não sei como é que está essa marcação aí de consulta com ele, mas eu acredito que você já vai ter feito a próxima consulta com ele e a gente vai discutir o caso, como foi essa outra consulta. Mas, já passando aqui de antemão para todo mundo, nós vamos acompanhar. Você que está assistindo essa mentoria aqui agora, é muito provável que você acompanhe esse caso até o final, tá? E o Ed Carlos trouxe um nome aí fictício, né, de João, então o João, o paciente do Ed Carlos aí, você que está assistindo essa mentoria, você vai acompanhar esse caso aí, até e vai entender como é que foi o desenrolar desse caso aqui, tá bom? Ed Carlos, a gente vai encerrando aqui agora, tá? Porque a gente vai desenrolar isso aí, né, nas próximas consultas, mas traga suas considerações finais aí para quem está nos assistindo e quem está nos assistindo vai ver cenas dos próximos capítulos aí desse tratamento. Então, pessoal, igual o Samuel falou, nas próximas mentorias a gente vai trazer, né, como eu vou buscar possíveis causas que geraram esses padrões nele, nas próximas mentorias a gente vai falar sobre isso. Pronto. Então, até a próxima. Bacana. Valeu, Samuel. Até a próxima. Ed Carlos é bem sucinto na hora de finalizar o vídeo. Então é o seguinte, pessoal, não perca as cenas dos próximos capítulos, tá? Vocês vão entender aí como foi que o Ed Carlos resolveu o que ele vai resolver. Eu estou falando isso aqui já para futuro, né? Como foi que o Ed Carlos resolveu essa situação e como ele vai resolver, na realidade, essa situação aí. Resolver é a forma de falar, tá? A gente não resolve nada para ninguém. As pessoas que se resolvem mesmo, tá? Grande abraço a todos vocês que estão assistindo aí e até a próxima mentoria. Ed Carlos, aguarda aí que a gente vai continuar conversando aqui. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.